Olá, amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Amiguinho, eu tenho um versículo tão legal pra falar pra vocês hoje. Presta atenção, tá bom? É assim, ó. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o caminho que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Está no livro de Isaías 48, 17. Sabe o que significa? Que Deus, Ele sempre sabe o que é melhor para nós, para todos nós. E Ele tem um caminho correto para que a gente possa seguir. E Ele nos conduz, Ele nos guia. Às vezes o que nós queremos pode nos prejudicar. Às vezes a gente quer andar num caminho, mas Deus tem outro que é sempre o melhor para nós. Então, confia em Deus, tá bom, crianças? Que Deus abençoe essa aula, tá? Um beijo! Mua! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 14, do versículo 21 até o 27. Na história passada, nós vimos como Paulo e Barnabé foram fazer uma primeira viagem missionária, depois de muita oração dos irmãos da Antioquia. E nessa viagem, eles levaram também um auxiliar, que era João Marcos, que também viajou com eles. E eles navegaram pelo mar Mediterrâneo. Uma viagem missionária é aquela que você sai do seu país para ir para outros países que têm outros costumes, que falam em outra língua, para evangelizar. E assim eles foram navegando. E nós vamos ver agora todos os lugares por onde eles passaram. Aqui nesse mapa estão todos os lugares por onde Paulo e Barnabé passaram nessa viagem missionária. Então eles saíram daqui, ó, de Antioquia, e aqui onde está riscado com caneta azul foram todos os lugares por onde eles viajaram. Foi uma viagem longa, muito distante e demorada. E cada pontinho que vocês estão vendo aqui, ó, dessas cidades, por onde eles pararam, foi os lugares onde eles evangelizaram. Então, eles navegaram por esses lugares, passaram por esses lugares, pararam nessas cidades onde tem esses pontinhos, falaram de Jesus, evangelizaram, ensinaram aquele povo e ali foram se formando pequenas igrejas. Em cada pontinho desse foi se formando pequenas igrejas, ou seja, os estrangeiros, que eles chamavam de gentios naquela época, estavam sendo evangelizados e conhecendo Jesus. Quando eles chegaram aqui, crianças, na cidade de Pafos, aconteceu uma coisa. O auxiliar deles, o João Marcos, decidiu que não queria mais continuar aquela viagem. Ó, eu vou embora, tá bom? Eu vou para Jerusalém. Tchau! E Paulo e Barnabé continuaram essa viagem missionária em todos esses lugares que vocês estão vendo aqui, ó. Foram navegando, paravam nessas cidades, evangelizavam, e cada igrejinha que a tia está colocando aqui foram igrejas que eles foram formando, de tanto que as pessoas receberam bem o evangelho. Realmente, o trabalho de um missionário, crianças, não é fácil, porque você ir para um outro país, com outros costumes, que fala uma outra língua e você evangelizar, não é fácil. Com certeza eles tiveram muitas dificuldades e muitas lutas, mas eles não desistiram. Sabe por quê? Porque eles amavam tanto a Deus, amavam tanto o evangelho. Foi tão maravilhoso o que Deus havia feito por eles, que eles tinham alegria em fazer algo para Deus. Então, os missionários precisam de muita oração, porque o trabalho deles não é nada fácil. Depois deles terem ficado tanto tempo fora, eles voltaram lá para Antioquia, da onde eles saíram. Eles voltaram para lá e lá eles foram falar para os irmãos como foi essa viagem. Eles estavam muito felizes
contando como foi a viagem, como os gentios, ou seja, os estrangeiros, aceitaram Jesus de todo o coração, falaram como se formaram as igrejas, o que o Espírito Santo tinha feito, os milagres, as curas, aconteceu muita coisa maravilhosa. E eles estavam muito felizes e a igreja também muito se alegrou. Então, eles tiveram uma grande ideia. Barnabé, o que você acha da gente fazer uma segunda viagem missionária? E a gente visitar todas essas igrejas, ver se os irmãos estão precisando de ajuda, a gente pode auxiliá-los, ver como que eles estão se saindo, se aumentou o número de pessoas em cada igreja. Nossa, Paulo, eu adorei! Vamos sim, vamos fazer essa segunda viagem missionária. Então, vamos levar João Marcos? E aí, Barnabé queria levar como auxiliar novamente João Marcos, mas Paulo não achava justo, porque João Marcos tinha abandonado eles no meio da viagem, voltou para Jerusalém. Mas, o que eles fizeram? Formaram 2 equipes, ou seja, além de ter uma equipe só, tinham 2, porque Barnabé chamou o João Marcos e foram para um lado, viajaram para um lado. E Paulo chamou Silas e eles viajaram para o outro lado. Quando Paulo e Silas chegaram numa cidade chamada Listra, ele conheceu o Timóteo. Timóteo era um jovem muito temente a Deus. E aí Paulo convidou Timóteo para fazer essa viagem missionária junto com eles. E Timóteo aceitou de todo o coração. E aí, olha como a equipe missionária já estava crescendo, ou seja, era realmente um propósito de Deus, tudo dando certo. E eles foram para essa viagem missionária. E aí, quando eles chegaram em Troade, um outro lugar, eles conheceram o Lucas. E também convidaram Lucas para participar dessa viagem. E é claro que Lucas aceitou. Olha quantas pessoas agora que eles tinham para visitar as igrejas e ajudar nesse ministério tão maravilhoso. E foram e viajaram todos eles. Mas de repente, crianças, as coisas começaram a dar errado. Eles queriam ir para um lugar, não dava certo, pensavam num outro destino, não dava certo, parecia que havia um impedimento, algo ruim. Nem tudo dá certo às vezes, não é verdade? Mas eles não estavam entendendo por que não estava dando certo. Eles queriam visitar as igrejas que eles formaram para saber como estavam esses irmãos. Mas não estava dando certo, ou o barco quebrava, acontecia alguma coisa que impediam eles de fazer essa viagem. O que será? E aí, quando acontecer isso com vocês, a melhor coisa que nós temos a fazer é orar. Então eles entraram em oração para saber de Deus, a resposta de Deus, o que Deus realmente queria para eles. E Deus, na verdade, tinha outros planos para eles. Deus queria levar eles para outros lugares, um lugar mais distante, um lugar que ninguém sabia do evangelho da salvação. Então, para que eles entendessem que essa era a vontade de Deus, um dia Paulo estava lá dormindo e ele teve um sonho. No sonho de Paulo, um homem macedônio. O que é um homem macedônio? Povo da Europa, gente que mora na Europa. E aí, no sonho de Paulo, um homem macedônio pedia ajuda. Socorro, me ajude! Socorro, me ajude! Nossa, agora eu entendi. Eu acho que Deus quer que a gente vá para a Europa. Nossa, e eles obedeceram. Mas, crianças, o que será que ia acontecer na Europa? Como será que essas pessoas iam receber os missionários? Como será que eles iam tratar esses irmãos? Mas, independente de saber como ia ser, eles obedeceram o que Deus havia mandado para eles. E a próxima história, para vocês saberem o que aconteceu nessa viagem para a Europa, vai ser na próxima aula. Tá bom, crianças? Mas o que nós podemos aprender da história de hoje é que Deus transformou tanto a vida de Paulo que Paulo decidiu viver para Deus. Fez essa viagem missionária,
falou de Jesus com todo amor no coração e quando as coisas não deram certo, eles simplesmente oraram, ouviram a resposta do que Deus queria, porque às vezes os nossos planos não são os planos de Deus. E com certeza, quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. Tá bom, crianças? Então, que vocês tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!